Cerca de 20% dessa área ambiental aqui de Pouso Alegre, que é uma vossoroca no bairro Esplanada, foi consumida pelo fogo no último domingo. Tem um alerta sobre queimadas das instituições que ajudam a combater os incêndios nessa época, a Brigada 035 e o Corpo de Bombeiros. Só que, muito mais do que o fogo queimar uma área, ele pode destruir o refúgio de várias espécies, como é o caso desse local. A gente vai falar aqui com o Diego Toledo, que é o diretor da Brigada. Esse é uma vossoroca, né? É o famoso buracão de Esplanada. Aqui a gente tem anos e anos, talvez centenas de anos, que aqui vem se tornando um refúgio, principalmente para a reprodução de ninhos de passarinhos, ninhos de répteis, né? Muitas espécies de plantas nativas, né? Insetos endêmicos que só existem aqui. Então, quando a gente recebeu o alerta aqui da comunidade, a gente mobilizou todos os nossos brigadistas, acionamos os bombeiros e viemos todos para cá. Foram cerca de 8 bombeiros, 4 brigadistas, a comunidade, os vizinhos na parte de cima com as suas mangueirinhas. Então, assim, foi uma grande ação, né, em conjunto, que a gente conseguiu proteger esse local. Obviamente teve um certo impacto, né? Mas graças ao empenho de todos os envolvidos, a gente conseguiu debelar o fogo bem rápido para a dificuldade de se acessar, né, certos pontos aqui. Interessante que o foco estava dividido em várias partes. Equipes dos bombeiros e da Brigada 035 combatem queimadas em áreas de vegetação e lotes diariamente. O frequente índice de focos no período seco dificulta o trabalho, até porque muitas ocorrências acontecem em vários bairros ou cidades ao mesmo tempo. O foco da nossa brigada é o incêndio florestal, né? Mas a gente tem, infelizmente, atendido ocorrências em áreas de lote, áreas no entorno de loteamentos. E isso é um detalhe que chama atenção. Por quê? Porque precisa ser feito um alinhamento entre, né, os bombeiros, a Defesa Civil e a postura do município para que de fato se fiscalize. Então a gente sabe que determinadas áreas queimam mesmo, né? Então a gente fica um pouco com as mãos amarradas. Infelizmente, a gente apaga o fogo, mas no dia seguinte o fogo volta no mesmo local. De fato, a gente tem um número altíssimo de ocorrências de incêndios em vegetação aqui na região e esse é um desafio que a gente tem que combater, já que a gente enfrenta incêndios em mais de 20 cidades, né? A região da Companhia Independente de Pouso Alegre atende, além da cidade de Pouso Alegre, 21 cidades. Então, é um desafio muito grande. E o que o Corpo de Bombeiros tem focado justamente por causa desse problema, desse grande número de incidentes, de incêndios em vegetação e uma área muito grande para ele atender. A gente tem focado bastante na parte de prevenção. Essa prevenção inclui a Operação Alerta Verde, em que bombeiros fiscalizam lotes e comunicam à Prefeitura para notificar o proprietário e fazer a limpeza para reduzir o risco de incêndio. Os bombeiros também fazem observação em pontos estratégicos, como a Mata do Cristo, para ver focos de queimadas em toda a cidade. É muito importante, caso o incêndio já tenha começado, que a gente combata ele o mais rápido possível, para ele se alastrar, os impactos, não se alastrar, os impactos dele serem menores. Então, por isso a gente tem dado um foco bastante na parte de prevenção. Então a gente mitiga esse desafio, né, de cobrir um grande número de cidades e reduz o impacto, né, que o incêndio causa, né, porque ele traz prejuízos para a saúde humana, traz risco à vida, traz prejuízo à biodiversidade, traz risco ao patrimônio das pessoas. Então o ideal é que o incêndio sequer comece. Detectou qualquer foco de incêndio em vegetação, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, né? A 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre recebe um reforço para ajudar a combater o número e as consequências desse tipo de ocorrência na região. Eles ganharam um veículo que será usado por uma nova equipe de militares para combater exclusivamente os incêndios florestais. Esses militares vão trabalhar em escalas de 12/36 todos os dias da semana. E o único foco deles é realizar esse combate a incêndio florestal. Isso vai estar aumentando, né, o nosso efetivo e tornando esses combates mais rápidos e reduzindo o impacto desses incêndios. Além disso, a gente também tem recursos extraordinários, né? A gente tem o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, que são militares especialistas que eles atuam em todo o estado e também até fora do estado de Minas para combater incêndios florestais. A gente conta com um batalhão de operações aéreas para incêndios que extrapolem a capacidade de resposta da unidade também.
Então a gente tem investido cada vez mais em recursos, né? E a gente conta com recursos altamente especializados para combates a incêndios em vegetação, realmente já que esse é um problema muito recorrente, né, que a gente tem enfrentado. Brigadas de combate a incêndio ajudam nesse trabalho em vários municípios da região, mas muitas vezes o problema é a falta de investimentos. A Brigada 035 conta com voluntários treinados pelos bombeiros, mas sem recursos enfrenta dificuldades para continuar a proteger o meio ambiente. E a maior dificuldade nossa é exatamente os recursos, né? Então, assim, não é barato apagar fogo. E aí, quem está financiando isso atualmente são os próprios brigadistas, né? Então vai chegar um momento que a comunidade vai ser convocada também a ajudar, né, a nossa brigada a ter uma estrutura que dê segurança para os nossos brigadistas em primeiro lugar, para poder estar junto com os bombeiros, junto com a Defesa Civil, quando a gente for acionado, né?